Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, galera, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Milionários? Lá na Colômbia? Assim. Deixa eu falar de coisa séria aqui, daqui a pouco a gente volta. Vou dar um tempo pro Pascoal pensar melhor nesse placar, Mauro Naves também, o Zinho já sabe quanto ele vai dizer aqui, mas antes disso tem outro assunto a ser tratado envolvendo o Flamengo. O contrato do Gabriel vence no final do ano, a partir de junho ele pode assinar um pré-contrato e sairia de graça do clube. Agora, com essa questão de punição por dificultar o exame antidoping, 2 anos afastado dos gramados, 2 anos que já começaram a contar da data do exame, ou seja, abril de 23, mais 1 ano daqui para frente. Perguntado sobre a renovação e a situação do Gabriel, o Rodolfo Landim respondeu assim. O Flamengo, historicamente, já demonstrou em diversas oportunidades que ele, com os seus jogadores, ele leva o contrato dos seus jogadores até o fim e ele renova o contrato dos seus jogadores no final. A gente fez isso com o Diego Ribas, fez com Diego Alves, fez com Felipe Luiz, fez agora com o Everton, com o Bruno Henrique, e a gente vai fazer uma proposta, por exemplo, e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que o Everton Ribeiro, a gente fez uma proposta para ele e ele recebeu uma proposta melhor do mercado, que ele entendeu que era melhor para ele. A gente não conseguiu igualar essa proposta, desejou sorte para ele, é uma pessoa que a gente adora no Flamengo, foi um tremendo atleta que contribuiu assim, enormemente, não só esportivamente, mas também em termos de comportamento, de ética, de tudo que você puder imaginar. É um sujeito completamente fora de série, de quem a gente gosta enormemente, e a gente deseja sorte para ele. Então, o Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Bom, e aí a gente vai ler mais umas aspas. Eu vou ler e contextualizo na sequência, tá? É mais uma fala do Landim. Essa vazada de um grupo de WhatsApp que diz o seguinte: não estamos, ele respondendo a um outro dirigente, não estamos abrindo mão do Gabriel. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi essa a principal razão pela qual não renovamos no passado, se referindo ao passado recente, quando houve uma conversa já e teve aquela história do empresário dizer que estava tudo acertado e acabou não se concretizando. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a vida. Será brutal. Não tenho dúvida disso. Essa não é uma declaração pública. Essa foi uma declaração a que teve acesso a Raíssa Simplício, que cobre o Gabriel, era necessária. O que eu sei, para a gente começar esse assunto, o Landim, ele entende que o Gabriel precisa olhar o Flamengo como, em outro tempo, de outra maneira, o Zico o fez. Essa é uma comparação que ele faz internamente, para dizer que o Gabriel precisa entender o tamanho que tomou no Flamengo e o quanto seria prejudicial a ele sair e, de repente, manchar, rasgar essa imagem que ele tem de um jogador bicampeão de Libertadores. Essa é a visão do Landim sobre o que é o Gabriel no Flamengo. E acaba indo ali em conformidade com essas aspas, Mauro. Que é ele dizendo: o jogador vai perder mais do que todo mundo se for embora do Flamengo dessa maneira. E coloca uma coisa que me chama a atenção na declaração pública, e coloca o Gabriel na mesma página de qualquer outro jogador em final de contrato. Assim, cita os Diegos, cita o Everton, que só foram definidos em dezembro e não no meio do ano. Quero ouvir vocês, a opinião de vocês agora. As notícias que a gente tinha do ano passado é que o Gabriel estava aqui, além de tempo, fora do padrão financeiro mesmo para o Flamengo. Então, acho que nessa hora que o Landim, e a gente ficava sabendo, o contrato já está na mesa dele, mas o presidente não assinou, porque eu acho que ele não estava feliz com aquilo, com aquele número. Era muito grande. Se o Gabigol fica no Flamengo, e isso é lógico, 10 anos, a chance dele fazer uma história para os outros 100 que ele vai viver é imensa mesmo. Hoje ele não é titular, amanhã ele volta a ser, faz gol decisivo, entra.
Agora, o Zico saiu e voltou, mas saiu também quando apareceu uma oportunidade, pode aparecer uma para o Gabigol. Só que agora com esse problema da suspensão, não sei o que o Flamengo vai fazer e não sei também quem é que vai aparecer querendo comprá-lo. Em que circunstância? O Gabigol te compra, então, a partir do abril do ano que vem? Ok, pode ser uma proposta. Quanto eu vou te pagar? Aí vamos conversar. Mas é uma proposta, ele é um baita jogador. Se ele estiver incomodado com o Flamengo e o Flamengo não quiser pagar o que ele quer, pode ser. Qualquer clube quer ele a partir de abril do ano que vem. Serve para todo mundo, para muita gente. O Flamengo, com a situação dele não ser um titular agora, para ele foi ruim isso também, né? Que se ele estivesse jogando, se ele estivesse fazendo o que o Pedro está fazendo, eu acho que o torcedor ia dar uma pressionada na diretoria. O ano passado teve um momento, quando se falava dele no Corinthians, que um dirigente me escreveu do Corinthians dizendo, olha, eu acho que ele vem, mas está num incômodo lá que assim, ele quer sair, mas não quer falar para a torcida que é ele que quer sair e a diretoria não se importa dele sair, mas também não quer ficar com peso de que ela que não renovou. Estava nesse pé. Mas já passou, não tem mais Corinthians na parada, mas o incômodo lá continua, só que agora veio essa punição. Que eu não sei nem se ele vai recorrer, se ele não vai recorrer, se isso vai aumentar. O pedido deve entrar até o meio de semana. Então, e se isso aumentar? Como é que eu faço um contrato com ele agora? E se o Cássio botar 4 anos nele? Claro que qualquer contrato que você fizer, você vai botar lá uma vírgula. Isso se você tiver liberado em abril. Ou caso você seja punido, eu não pago nada. Ficou difícil. Eu não acho que eu não estou achando que o Flamengo está muito errado, não. Eu acho, inclusive, que o Flamengo também não quis renovar porque estava esperando esse julgamento. Não vai dizer que o Flamengo não sabia que isso ia acontecer. O Braz falou, estou muito surpreso, achei que foi 5-4, mas não sei se eles achavam que estava fácil, que o Gabigol ia se livrar, não. Eles são tão bem informados no Rio de Janeiro, sabe? Que eu acho assim, não, vamos segurar, espera aí, vamos ver o que vai dar nisso. Porque talvez o Gabigol vai ter que baixar a bola, pedir outros valores. Eu acho que o Flamengo sabia. Senão já tinham chegado a um acordo antes. E agora ficou difícil para os dois, mas aparece, o Gabigol não vai ficar desamparado. Eu vou dizer para vocês assim, vou falar com 2 caras que entendem muito melhor que eu, que é o Mauro. Claro. Que entende desse nível de investimento, que eu não vou chegar nisso aqui. com a capacidade do Zinho. Ô, Pascoal, a única boba do futebol sou eu, Pascoal. Tá bom. Então, deixa eu falar um negocinho para você. Os grandes investidores e que ficaram milionários, assim, muito rapidamente, investiram em ações quando elas estavam na baixa. Com o potencial de alta de uma maneira muito rápida. Então, é uma grande oportunidade. Continuo com a minha visão a respeito do Gabigol. Que ele tá com a faca e o queijo? Ele tem a faca, o Pascoal, queijo... aí não tem como. O quê? Ele vai ter que baixar a pedida dele agora, onde quer que ele vá. Aí eu vou me recorrer aqui ao simpático Mauro, né? Nosso companheiro, parceiro, meu amigo, que faz essas análises de custos e tal. Gente, não vai faltar time para investir numa possibilidade. Mas vai faltar para pagar o que ele quer receber nesse momento. Porque tem time que paga o que ele está... vai ter time que vai pagar. Não sei se vai pagar, eu não vou falar valor, porque, como que você fala, a gente não pode fazer... Conta com o dinheiro dos outros. Conta com o dinheiro dos outros. Então, vai ter gente que vai chegar perto do que ele pediu naquela primeira pedida do Palmeiras, do Flamengo. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai oferecer. Ó, o Ato Falho, vai ter gente. Não, eu tenho certeza que vai ter gente que vai oferecer. Certeza. Se não no mercado nacional, no mercado internacional. Aí é diferente. Uma outra... Aí é diferente. Se não no mercado nacional, no mercado internacional. Não, no mercado nacional, vamos lá. No Inter, não precisa dele lá. Não, o mercado, tem Borré, tem Alário e tem o que pode pagar. E tem o Ené Valencia. Nacional é só o Palmeiras. Não, eu tô botando times que estão investindo, que a gente tá vendo que tá investindo. O Inter contratou 3 centroavantes. Sim. O Flamengo hoje ele é reserva. O Fluminense já tem o Cano. O Bahia tem o Grupo City por trás. Talvez seja uma porta. Ele vai querer jogar no Bahia? Mas aí é um outro patamar que a gente está falando. Sim. Sim. A gente um patamar de competitividade. A montar um time que brigue pelos títulos. O Textor parece que ele gastou um pouquinho no Luiz Henrique também, né? Acho assim,
o que a Dani está falando, eu concordo. O Gabriel tem um mercado enorme porque ele é esse jogador tão polêmico também. Além de ser bom jogador, ele é muito bom jogador, mas ele tem essa coisa de chamar os holofotes e o nome dele está sempre muito em evidência por estar envolvido nessas polêmicas todas. Tem jogador que tem isso também. Além de jogar bem, ele também tem esse outro lado. Gente, ele está tomando uma punição de 2 anos por conta de trato, de como ele tratou as pessoas. Ele não está sendo punido por causa do antidoping. Eu acho que o Flamengo não está errado. O Flamengo não está errado. Não, porque até é bom a gente citar isso, às vezes porque as pessoas falam assim, não, porque tem um negócio do doping. Não tem negócio de doping. Porque quando ele chegou, ele cedeu sangue. Sim. E no sangue você vê até melhor do que na urina, para quem não sabe, né? Eu fui buscar conversar com as pessoas que fazem exame antidoping. No sangue você vê mais facilmente os traços de tudo, porque está no sangue. Eu só acho que vocês estão contando essa com uma possibilidade. Essa é uma das atenuantes que o Flamengo está apresentando para tentar na Suíça. reduzir a gente está falando assim, para a renovação dele. Isso, eu só acho que vocês estão contando que assim, em abril ele está liberado. Mas independente disso, Pascoal, o momento dele hoje não é um momento que ele está por cima. Para exigir um valor, eu não sei qual é o valor também, mas os números que dizem... Não seriam aqueles que ele... Bom, gente... Aquele que ele pediu, que valia, aquele já não valeu porque... Não, esse aí pode falar, que esse aí já ninguém vai pagar mesmo, pode falar. 54 milhões o total do contrato. Em quanto tempo? Porque isso faz uma diferença, né? Faz 4, 5 anos, né? 54 dividido por quanto? Acho que era de 4 anos. Né? Mas assim, eu tô falando como um ex-gerente de futebol que tive ali no meio. Cara, se eu tenho um jogador que ainda está em julgamento, ainda está sendo analisado, eu não sei como é que vai ficar essa punição. Eu já sabia que essa punição aconteceria, porque eu vi o comportamento dele no dia. Eu, como dirigente, estava lá, como médico, estava lá e vi. E sei que vai gerar problemas no futuro. E gerou. Como é que eu já vou renovar o contrato? Não sei o que vai acontecer. E agora menos ainda. Menos ainda. Ele está recorrendo e pode ser que vire 4 anos. Então, isso assim, que eu tô o Flamengo falando. Então, ele não está com essa prioridade toda para escolher nada. Porque se o Flamengo está pensando que é o clube que ele está, imagina quem está pensando em comprar e pagar o que ele está pedindo. Mas aí o cara vai comprar na baixa, como diz o Pascoal. O cara, ele vai, mas não pelo que ele quer. Mas ele vai querer? Aí que tá. Por isso que o Landim vem com essa fala e eu acho ela válida. Eu também acho. Gabigol, renova. Fica aqui. Menos, minha opinião de fora aqui. Baixa um pouco. E esse pouco vai ser um dos maiores salários do elenco. Claro. Tá? Vai continuar sendo um dos melhores salários do elenco. Ali entre os 5, 6 maiores. Bruno Henrique, Arrascaeta, De La Cruz, essa galera vai ficar Luiz ali. Tem um salário altíssimo. Sim, mas ele já tem também. Sim. O que você está pedindo... Ele já está entre os 5. Eu tô entendendo a fala do Landim é essa. Gabigol, o que você estava pedindo não tinha nada disso que aconteceu agora. Menos, fica aqui... Você tem uma história ainda muito bonita para continuar construindo. O Flamengo está te oferecendo tudo que você pode quebrar ainda mais recordes e recordes. Isso. Daqui a pouco, passa essa punição, você volta a jogar, recupera isso, o time é bom. É uma coisa para o Gabigol pensar, cara, você já está adaptado, já está entrosado, você é ídolo dessa torcida, esse momento está difícil, baixa um pouquinho e aceita aqui. Eu entendo o que o Landim está falando, e eu acho que o Gabigol, nesse momento, tinha que pensar nisso, sim. E o Flamengo... Só tem um ponto para ele pensar nisso. Desculpa, mas eu jogo para vocês. Só tem um ponto para ele pensar nisso. Você falou assim, essa punição vai passar, você vai voltar a jogar. Sim. Vai voltar a jogar com o Tite lá? Não, ele pode não voltar já como titular, mas ele vai estar à disposição. Vai estar à disposição. Um momento atrás, ninguém esperava do Gabigol e o Bruno Henrique ser banco hoje no Flamengo. E são. O futebol é assim. Sim. Esse esporte é assim. Acontece, coisas acontecem. Um se machuca, fica 8 meses fora. O outro se machucou, entra um treinador que tem um estilo, um modelo de jogo um pouco diferente, que você não se encaixa nesse modelo. Então a preferência está sendo o Pedro. Mas um tempo atrás não era. Não, e quando o Pedro disse,
insinuaram que o Pedro poderia ser o titular, os fãs do Gabigol achavam graça. Pô, você tá de brincadeira, o ídolo o titular. Vou te falar que tem gente até hoje na arquibancada não aceitando isso. Que pede, agora não, né? Mas assim, que tava pedindo, bota o Gabriel. Porque ele é muito ídolo, gente. Ele é muito ídolo. E um clube no Brasil vai pagar o que o Gabigol tá pedindo para essa renovação? Minha opinião, não sei nem qual é o valor, mas não vai. Sim. Não vai. Nenhum. Até os que têm condição financeira. Principalmente porque esses que têm a condição financeira já tem jogador bom na posição. O Atlético Mineiro tem um Hulk. Tem o Paulinho. O Palmeiras ele caberia. Claro. Claro. O Palmeiras no lugar do Flaco, no lugar de qualquer, do Rony, jogaria. Com o Dudu voltando. O Hendrick Dudu sai. pelo lado e ele centralizado. Não, o Hendrick sai no meio. Mas ele não é centralizado. Eu sei, mas... Ele não é esse centroavante. Mas ele jogaria ali no Palmeiras. Só que eu acho que não vai pagar o que ele... Não vai pagar, não vai e outra pagar. coisa, e nem o Flamengo assinaria, eu acho que agora, sem esperar ele recorrer a isso. Porque mas uma coisa é até o ano que vem, uma coisa, não, são mais 2 pela frente, são 3 anos. Aí o papo é outro. Então, acho que não é hora de Palmeiras, assinar. Aí sim, ele rasga a idolatria dele no Flamengo. Eu acho isso aí. Vai ganhar um salário... O Zinho saiu do Flamengo, foi jogar no Palmeiras, voltou pro Palmeiras, voltou no Flamengo e o Zinho continua ídolo. Qual é o problema? Mas tem torcedor controvérsia. não é racional assim. Tem controvérsia? Sofro. Você sofre, não adianta, você sofre. Não, tem claro. cobrança. Você tem cobrança. Sair tem que ser pro exterior, como fez o Zico. Se o Zico sai, vai pro Vasco. Ou não sei o quê. Udinese. Agora, o Romário rodou todos eles lá. Tem gente que gosta e gente que não gosta. O Romário jogou em vários. Não, mas o Bebeto jogou em vários. Mas assim, não tinha grandeza, né? no clube, todos esses que você citou, não são os maiores ídolos. Não, pois é, não tinha... O Gabigol ficando, isso. ele só vai ficar ali abaixo do Zico. É isso que eu te falo, não tinha a grandeza, não é a bola, desse patamar de ídolo como tinha o Zico. Que aí não dava para mudar de clube, dava para ir para fora, como foi. E como o Gabigol pode atingir, por isso que ele fala, o Landim, nessa perda de imagem aí. Eu assim, a concordo com a fala do oportunidade Landim. de ficar eu acho que um ídolo, o segundo. Ninguém vai bater o Zico. Não vai bater o Zico, não vai. Mas você ser o segundo do Flamengo, hein? Já tá ruim, entendeu? Tem gente que acha que ainda é o Adriano, o outro acha que é o fulano, é o Petkovic, né? Cara, a torcida a favor do Gabigol é muito maior, então ele seria o segundo, é isso que o Landim aposta. Agora, eu tenho que esperar o julgamento. E se eu for comprar, eu também tenho que esperar, senão tem que pôr essa cláusula lá. Eu te pago X bilhão por mês, etc. Se você vier em abril, se forem mais 2 anos, aí a gente vai conversar, porque aí você terá 3 anos a mais, aí eu não sei como você vai estar. E tem uma outra coisa que eu respeito muito, que é jogador que quer estar em campo. No Flamengo, enquanto o Tite estiver ali, eu acho que vai ser mais difícil para o Gabriel reconquistar a titularidade. Deixa eu só ouvir o Braz aqui, você queria falar, Pascoalzinho. Vou só colocar o Braz para entender o que ele fala sobre essa punição, né, e sobre a expectativa de recorrer ou não. Aí a gente encerra o assunto do Gabigol, porque sem o Gabigol tem o Milionários para enfrentar. É jogo que você acompanha aqui na ESPN, a gente fala dele já, mas antes o Braz. A gente ficou muito preocupado, a gente não contava com o tamanho dessa punição, a gente acreditava muito forte numa advertência, até uma advertência mais dura, severa, deixar claro que o Gabriel fez o teste de sangue logo que chegou. E o teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Então se ele tivesse qualquer dúvida, qualquer desconforto nisso, ele não iria fazer o teste de sangue. Então ele fez o teste de sangue e depois ele foi treinar. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem uma questão central que eu preciso falar, que ele tirou o sangue e tirou a urina e não teve absolutamente nada. Tudo isso você tem aí uma maneira de enquadramento que a gente vê, que foi muito severa, e até o placar de 5-4, eu acho que botou bastante em dúvida se poderia ou não dar uma punição desse tamanho. Rapaz, aí ó, a chamada tá aqui, é sem Gabriel, mas tem Flamengo em campo amanhã, já a gente vai para Colômbia conversar com Eugênio Leal e com Mendel Bidlovski. É clara a mensagem, o Gabigol deu margem. A informação que a gente tem apurada desde a época que veio à tona o ocorrido o Gabigol destratou a pessoa que foi lá fazer o antidoping. Por isso,
foi feito um relatório, por isso ele está sendo punido. A verdade, tomou uma proporção muito maior por causa do trato e não por causa do antidoping, que deu negativo no exame de sangue. Então, Pascoal, ainda tem isso aí. Eu tô com o Mauro e com o Zinho nessa aí. Eu tenho a seguinte ideia. Se eu tiver... É que eu não tenho... o Mauro pode investir na bolsa, o Zinho pode investir na bolsa. Se você tivesse 50 milhões agora, você levava ele pro Bala Mistura? O quê? O Gabriel? Você tá brincando com isso? Se eu sou dirigente de um time que tem potencial financeiro para contratar o Gabriel, eu já estou conversando com o empresário dele. Mesmo sabendo que ele pode ficar mais 3 anos sem jogar? Eu vou falar só a minha impressão. Quantos anos ele tem? Vai fazer 28 agora em agosto. Só a minha impressão. Agora em Eu agosto. não acredito que a pena do Gabriel será ampliada no CAS. Porque existem atenuantes. O exame não deu positivo, nem na urina e nem no sangue. Ele cedeu o sangue. Certo? Uhum. E no Brasil, foi 5-4. Então não há não é 5-0. Não. 5-4. Então teve discussão. Então pode ter... Eu não acredito que a pena dele seja ampliada no CAS. Não acredito. Mas acho que o Flamengo tem que tomar as suas precauções. Mas você não acreditar em investir 50 milhões no escuro tem uma diferença, não tem não, Mauro? Eu vou dizer um negócio pra você. Mas se ele levar mais um ano, eu falo sinceridade. Você vai recebê-lo 3 anos mais velho só treinando em academia, porque nem no clube para treinar com os profissionais ele pode nem no seu se você mas comprou. O Gabriel tem potencial para contratar um grande preparador para ele, para trabalhar com ofereceu o CFZ brilhantemente aquele dia que a gente conversou com ele ao vivo. Eu não tenho dúvida. Eu na baixa, porque está na baixa. A gente está discutindo exatamente isso. As palavras do Zinho são essas. Gabriel, não são esses números, são agora outros números. Mas precisa Vamos discutir. saber se na cabeça dele ele entendeu que ele está na baixa. Você vai comprar o Neymar agora porque está machucado. Você acha que ele vem? O Neymar não acha que está na baixa. É lógico que não. Não, mas o Neymar está machucado. Não, eu sei, mas é um ano sem jogar. Eu estou dizendo, mas é um ano sem jogar. Você sabia dele. E tem contrato até 2025, é um contrato espetacular. Não, mas eu digo assim, quando ele se machucou, e agora volta só daqui um ano. Aí você vai lá no dia seguinte, Neymar, o Gabigol eu acho diferente, porque o Gabigol perdeu a posição e virou a terceira opção para entrar, porque ele não é nem a segunda. O Bruno Henrique entra na frente dele. Entra na frente dele. Sim. Entendeu? Então ele é a terceira. Isso aí ele já estava mais em baixa, no modelo de jogo do Tite. Aí é uma opção do treinador, tem que ser respeitado. E aí vem esse problema do doping que o Marcos Braz falou. Ele proporcionou isso com o comportamento dele. Desde o início eu estou falando assim, ele não foi pego no doping. Por isso que eu acho que o Flamengo sabia que não ia ser 5-0 a favor dele, não. O Flamengo acreditava que teria uma punição, mas não desse tamanho. Eu também acho... Porque, assim, uma coisa foi o Ferdinand lá, o zagueiro do Manchester, que aconteceu isso, que ele foi embora, não fez o exame. Acho que a filha, alguma coisa que teve, então ele saiu do treino e não fez. Aí é diferente, pegou 8 meses. E assim mesmo pegou 8 meses. E não fez o exame. O Gabigol fez um exame e tratou mal os caras que lá foram para fazer a sua função. Ele não deu atenção, não foi, não fez, né, no horário que tinha que fazer, e aí... Os caras ficaram chateados e fizeram esse relatório. Eu concordo quando falou. Não esperava uma punição tão grande, 2 anos. Sim. Acho que essa punição vai diminuir. Ele vai perder uma chance de jogar amanhã, diminuir. Né? Amanhã ele jogaria lá, o Tite pouparia o Pedro. Vai diminuir a pena. Vai diminuir a pena. E olhar esse Milionários e Flamengo, eu só acho o seguinte, vou dizer de novo, eu respeito o jogador que quer estar em campo. Eu entendo se, punição à parte, ele quiser sair do Flamengo. Mas se ele vai para o Palmeiras ou se ele vai para um rival direto, ele vai pegar a idolatria dele e vai rasgar para a torcida do Flamengo. Essa é a minha opinião. Enfim, sem Gabriel, a gente vai para Bogotá, onde estão Mendel Bidlovski e Eugênio Leal para trazer as informações do Flamengo, que já está lá, está concentrado. Tá tudo bem aí, gente? Fala, Dani, companheiros, todo mundo ligado no ESPN FC. Eu e o Eugênio Leal estamos tomando uma chuvinha aqui em Bogotá. Uma garoa que vem caindo durante toda essa tarde em frente à sede da Federação Colombiana de Futebol, onde os jogadores do Flamengo fazem o treino para a partida de amanhã contra o Milionários, estreia do Flamengo na Conmebol Libertadores. O treino serve para se adaptar à altitude,
A gente não tem sentido muito a altitude, acredito que os jogadores também não é como La Paz, né, 2.635 metros, mas muda a velocidade da bola, isso é importante, esse treinamento, e o Tite, claro, fazendo ajustes, pensando nessa partida contra o Milionários. O time ele já tem encontrado, desfalque só o Wesley com a lesão na coxa, o Gerson que passou por uma cirurgia no rim, e também o Gabigol com essa punição pela comissão antidoping. Mas o time ele tem encontrado, a defesa não tem tomado muitos gols, o ataque muito efetivo, com o Pedro fazendo gols. São aqueles ajustes finais e também, claro, pensando nessa questão da altitude, né, Eugênio? Sim, acho que é isso. Um abraço, Dani, companheiros. Acho que algumas movimentações específicas, pensando no jogo de amanhã, nas características do Milionários. Acho que bola aérea é uma questão, bola aérea defensiva. O Milionários fez gols nas 2 últimas partidas a partir de escanteios. Um bonito gol do Santiago Giordano, atacante argentino, no clássico de semana passada com o Santa Fé. E um bonito gol também de cabeça, subiu no 3º andar por Vargas, que é um zagueiro bem alto, né? E fez o primeiro gol na vitória sobre Fortaleza no final de semana. Mas algumas questões específicas que devem ter partido de observações da comissão técnica em função dos jogos do Milionários, porque agora o foco é esse, né? O foco não estava no Milionários até o final de semana, agora sim passa a ser. E é claro, tirar o time um pouco do hotel. Teve viagem de avião, uma viagem relativamente longa, hotel, então tem que estar sempre em atividade. Mas nada que vá mudar muito. O padrão do Flamengo é um padrão já encontrado, já estabelecido, já equilibrado, muito sólido e que chega forte para essa estreia na Libertadores. Lembrar, aqui são 2 horas a menos. Então, por exemplo, o treino começou aqui às 6 da tarde, né? E, na verdade, começou às 4 da tarde aqui, 6 da tarde no Brasil, e está terminando agora por volta de 8 da noite. E amanhã o jogo no Brasil é às 7 da noite e aqui às 5 da tarde, então vai começar ainda com o dia claro. É isso aí. Então, amanhã fica o convite, transmissão da ESPN e do Star Plus, a estreia do Flamengo na Conmebol Libertadores contra o Milionários, e também a volta de Tite à Conmebol Libertadores quase 8 anos depois. Último jogo dele em 2016 com o Corinthians, voltando a uma disputa de Conmebol Libertadores, em que ele foi campeão em 2012 com o Corinthians, Dani. Eu não tô com muita inveja de vocês não na chuva, tá? Um beijo pra vocês aí em Bogotá. Ô, Pascoal, o negócio é o seguinte, quer falar do jogo agora? É melhor jogar? Por menos de 3 eu não tem nem sorriso. Mas qual é o time que vai jogar do Flamengo? Não importa. Se joga Porque tem a decisão domingo. Não, a decisão também já, um abraço. Como diria lá no Rio Grande do Sul, você jogou lá, um abraço para o gaiteiro no jogo do Carioca, e menos de 3 contra o simpático Milionários, eu nem vou sorrir. Se ganhar de 1-0 tá bom demais, traz 3 pontos. E não tem nesse Poupa de impacto, tem mal. time. Olha o impacto hein? de 2.600 metros. Não, 2.600 metros nem tem impacto. A Dani Eu vai já dar fui o muitas placar vezes lá. definitivo agora, Dani. Vai. Eu? É. Não, preciso pensar, Então tá calma. bom. Deixa eu pensar. Pensar o quê? Pensar. 1-0 tá Quero bom. pensar. 1-0. Fala assim, então. Este segmento É favoritaço. O Flamengo é favorito para ter a melhor pontuação, né, na fase de grupo. Brigar com Palmeiras. Acho que o Fluminense tem uma grande chance, que o grupo do Fluminense é muito factível. O Fluminense tem grande chance de fazer 100%. 100%. Eu acho que, assim, O Fluminense tem bastante essas hoje. coisas estarem envolvidas nas finais de campeonato faz com que a gente pense, o Fluminense não tem esse problema. Então vai com o que tem de melhor. O Flamengo, eu concordo, tem que concordar com o Pascoal nessa. Aê, Não Zé! O Flamengo já, Aê, 3-0 no Nova 19 Iguaçu. horas e 59 minutos. Gente, peraí, Hoje é é aniversário. Flamengo, ó, Flamengo, Bolívia, Milionários e Palestino. 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, 3 Não, pontos, não 3 tem. pontos, E o 3 placar pontos, pra não gente tem ir embora? jeito. Não, eu 1 a acho que o 0 Flamengo tá bom. vence o jogo amanhã. Vence o jogo amanhã. Sem placar. Tá bom. 1-0 ele tá 1 a feliz. 0, tá bom. 2-0, resultado do Não, dos Mauro. 2-0, 2-0? Menos de 3 não tem sorriso. 2-0. É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então deixe seu like, se inscreva, ative o sino, galera, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão.